Retornando, pessoal, então falaremos agora sobre a segunda parte do período regencial, que é sobre as revoltas provinciais. Tá? Foram as grandes revoltas que ocorreram no Brasil durante o período regencial, tá? Que vai de 1831 a 1840. Tá? Então, nós veremos os detalhes, né? As organizações, os resultados, as consequências desse período turbulento da nossa história. Tá certo? O povo brasileiro é um povo pacífico? É uma pergunta que a gente faz, né? O Brasil se envolve em guerras? Né? É uma pergunta que a gente sempre está realizando. Mas, na sua estrutura interna, o brasileiro é um povo pacífico ou é um povo turbulento? Tá? Então, pessoal, nós vamos ver na nossa história, né, os momentos de grande turbulência social no nosso país. Tá certo? Vamos lá, então? Pessoal. Então, de acordo com nossos objetivos de aula, né, nós temos aqui os parâmetros da BNCC. Primeiramente, né, compreender os acontecimentos históricos, né, compreender essas revoltas que houveram durante esse período, entender as relações de poder. Tá? Nós lembramos que o período regencial ele concedeu muita autonomia às províncias, né, que hoje são os estados, tá? E os grupos políticos nessas províncias, eles tinham choques, né, ideológicos, choques pessoais, né, de influência familiar, muitas vezes, tá? Então, quem esses grupos representavam, quais interesses esses grupos representavam, qual era a dinâmica do contato, do relacionamento entre esses grupos, da interação desses grupos aí, tá? Então, nós vamos entender essas relações de poder, tá? Entre esses grupos também e da grande população local. Tá certo? Lembrando, pessoal, que o Brasil, durante esse período, sofre ainda a influência do tráfico africano, né? Ou seja, há ainda grande afluência, transporte, tráfico, né? Das pessoas que foram escravizadas da África, né? E trazidas, vendidas para aqui no Brasil, nosso território. E aqui há um ambiente de toda tensão, né? Da língua, do idioma, da cultura, da religião. Então, essas interações sempre são conflituosas, tá? Então, essas relações de poder. Tá? Nós vamos entender também um pouco dos processos e mecanismos de transformação. Tá? Quais são os eventos que mudam uma sociedade? Quais são os fatos que elas vão determinar a mudança de uma situação e outra? Tá? Então, nós vamos ver como que esse processo, né, de transformação ele ocorreu. Tá? Nós vamos também entender as estruturas sociais, culturais, políticas e econômicas do país, tá certo? O Brasil, naquele período, né, era um país que tinha a sua política econômica voltada para a exportação de produtos para o exterior, né? A mão de obra era escrava, tá? Não havia direitos muitas vezes, né? Nós vimos na aula passada aqui o surgimento do processo criminal, né? Das primeiras noções de direito no Brasil, mas ainda era um país muito injusto. Tá? Nós vamos entender um pouco essas estruturas sociais. Tudo bem? Beleza, então. Vamos lá. Sobre as revoltas provinciais. Nós temos aqui, pessoal, esse pequeno desenho, né, esse mapa aqui, descrevendo, mostrando, né, de uma forma visual, quais foram as mais importantes. Né? Houveram muitas outras, tá? Mas essas aqui foram as que ganharam maior projeção da história, tanto pela sua intensidade, quanto pelo seu número de mortos, tá? Quanto pela reação que desencadearam no poder central, tá certo? Então nós temos aqui de 1831 a 1840, tá? Essas revoltas, tá? Cabanagem no Pará, tá? No Grão-Pará, né? Lá no norte do Brasil. Nós temos no Maranhão a Balaiada, tá? Nós temos na Bahia, pessoal, houveram várias revoltas aí, né? As principais são a Sabinada e a Revolta dos Malês. Porém, anteriores a essas datas, né, houveram muitas revoltas localizadas, né, tanto em Salvador quanto em algumas áreas do interior. Tá? E essas duas revoltas foram as consideradas mais intensas, vamos dizer assim. E no sul do país, nós temos aqui a Revolução Farroupilha, né, a Guerra dos Farrapos, que vai ocorrer de 1835 a 1845. Tá? Então nós vamos ver o que essas revoltas elas representavam. Tá? Como ela é interpretada hoje? Aqui, pessoal. Hoje entende-se que havia fortes tensões sociais no interior do Brasil. Tá? Nós tínhamos uma grande massa de pessoas que eram escravizadas. O trabalho era um trabalho rural, basicamente rural.
nas cidades, eram pequenos trabalhos de comércio, de artesanato, né, para atender ao mercado local, tá? Mas era um país essencialmente rural, tá certo? Então havia grupos, né, escravizados, havia indígenas, haviam homens livres, haviam sertanejos, né, vaqueiros, boiadeiros, então mineiros, mineradores, né? Havia muita atenção a questão da mineração também, né, localizada em Minas, mas era um grupo, distintos grupos sociais, tá? Que vão ser afetados pelas políticas econômicas, pela política das elites locais, né, da elite agrária brasileira. Tudo bem? Nós temos a disputa entre o modelo centralizado de poder e o modelo federativo com mais autonomia para as províncias. Ou seja, aquilo que nós falamos lá. Haviam grupos políticos dentro do parlamento que defendiam que o poder central, né, o poder da regência, do imperador, ele era supremo. Era ele quem tinha que determinar, por exemplo, um presidente de uma província. Né? Ele era a partir da ordem do imperador é que deveria ter um governador lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Ter um governador lá no Ceará. Era o presidente, era o imperador quem deveria autorizar essa pessoa lá. Né? Então eles não davam liberdade para os políticos locais decidirem quem iriam governá-los. Tá? Então essa política centralizadora ela vai entrar em choque com outro grupo que defende que o poder tem que ser descentralizado. Cada região deve, né, organizar a sua própria vida política, suas próprias leis, sua própria economia. Tá? Então vai entrar em choque essas ideias. Tudo bem? Nós também tivemos uma das principais motivos dessas revoltas, a extrema miséria e exclusão social. Tá? Pessoal, o país era escravista, né? Não tinha direitos, né? Não havia essa compreensão das elites locais, né? De que a pessoa tinha direito. Tá? Um escravo era uma propriedade, era como se fosse um animal, um boi, um gado, um cachorro. Né? Eles tinham a compreensão que eles tinham era essa. Tá? As pessoas eram objetos, né? eram consideradas como se fossem animais, né? Os escravizados. Né? Os indígenas também eram excluídos, né? Não tinha outra classificação. Tá? Então, se a pessoa não considera a outra como igual, como pessoa, ela não vai dar nenhum valor à vida prática dela. Tá? Não garante alimentação, não garante moradia, não garante nada. Não tem essa concepção. Tá? Então, nós temos um país de extrema miséria e pobreza. Tá? Nós temos o privilégio dos representantes do poder central. Isso aqui, pessoal, vai ser fundamental para as revoltas acontecerem. Tá? Por exemplo, um comerciante português ou alguém que o imperador mandou que fosse o presidente de uma província. Quando esse cara chegava nesse local, ele sofria uma grande oposição das elites locais, porque ninguém aceitava que uma pessoa de fora viesse governá-la. Então é um choque muito interessante, muito forte também. Tá? Essas revoltas elas foram duramente reprimidas. Pessoal, o Brasil é fundado na violência. Não, a nossa história demonstra isso. Tá? Tanto na violência da resistência contra o invasor, contra o português, contra o governo imperial, quanto a violência do governo central para reprimir essas revoltas. Tá certo? Então nós veremos aqui eventos muito trágicos, muito tristes da nossa história, em que demonstram, né, que a violência foi o meio utilizado tanto de escravizados quanto de líderes provinciais para tentar resolver os problemas que havia. Tá? Vamos lá então, beleza. Vamos lá. Pessoal, antes, para a gente compreender um pouco da nossa característica sociológica, social, né? Durante esse período, nós temos que olhar para a intensidade do tráfico africano. Aqui, eu coloquei nesse mapa aqui, propositadamente, só para a gente vislumbrar, certo? As origens das pessoas escravizadas na África. Tá? Por que isso é importante, pessoal? Porque são grupos diferentes, com culturas diferentes, com valores diferentes, tá? Pessoas com experiências sociais diferentes, com idiomas diferentes e principalmente, pessoal, na questão da religião. Né? A religião é diferente. Tá? As pessoas escravizadas na África, cada um tinha a sua característica própria.
Tá certo? Então aqui, ó, eu coloquei do lado. A nossa população durante esse período somava de 3 a 8 milhões de pessoas escravizadas. Tá? Ou seja, a população majoritariamente no Brasil era de escravizados. Tá certo? De escravizados. Uma grande contingente de pessoas eram escravas. Tá? Nós temos povos, como nós falamos, diferentes crenças, práticas, experiências de luta. No caso da Bahia, pessoal, haverá muitas revoltas, né, que demonstram que as pessoas, os africanizados, as pessoas que foram trazidas da África, elas tinham muita experiência de luta, de organização de resistência. Eles não aceitavam que o português o tratasse mal, que o explorasse. Tá? E lembrando mais um aspecto, pessoal. Essas pessoas que viviam na África, elas não eram escravas na África. Elas eram trabalhadoras, elas tinham a vida comunitária delas, própria delas. Elas foram roubadas, elas participaram de guerras, perderam guerras e foram vendidas como escravos. Ou seja, é diferente de alguma sociedade que ela tem o trabalho forçado como regra. Né? Não aconteceu isso. Tá? Pelo contrário, eram pessoas que tinham a vida dela livre, tinham as suas profissões, elas tinham habilidades diferentes, elas sabiam ler os seus escritos, tá? Pessoas cultas tinham conhecimento do seu idioma, da sua letra, da sua literatura, certo? E a religião islâmica foi muito importante para essa definição, tá? A gente vai ver mais à frente, certo? Então eles tinham conhecimento, muitos eram alfaiates, eram carpinteiros, trabalhavam na construção naval, eram pessoas que tinham conhecimento técnico. Tá? E elas foram simplesmente roubadas, tiradas, vendidas como escravos, foram trazidas para cá forçadamente, obrigadas a viver num país que elas não conheciam o idioma. Tá? E aqui tinha, no caso, a religião oficial era a religião católica, cristã católica. Né? Então, principalmente nas revoltas na Bahia, as revoltas dos malês, né? É uma revolta que ela vai ter o caráter religioso, né? Mas a religião era vista como uma imposição. Eles não aceitavam a religião de outros povos. Tá? E natural, porque eles foram roubados, né? Foram tirados de suas terras, e vendidos e forçados a ter uma religião diferente da deles. Tá? Então, essas diferenças, pessoal, desses grupos aqui, será fundamental, será muito importante para a organização das revoltas que houveram principalmente na Bahia. Principalmente na Bahia. Tá? Então nós temos aqui, ó, nós temos na parte do centro da África, né? Os sudaneses, né? Aqui do Cabo Verde, São Jorge da Mina, aqui os bantus, né? Os bantus aqui da região central da África, né? Moçambique, Mombasa, aqui no Oceano Índico, né? Ou seja, temos povos de diferentes culturas, né? Que vão se reunir num país, né? Num novo território, e vão resistir. Eles vão lutar para manter a sua sobrevivência cultural, a sua sobrevivência religiosa. Tá? Então, para a gente entender as revoltas coloniais, principalmente no Norte, no Nordeste, no Nordeste principalmente, a gente tem que atentar para essa realidade. Tá? Vamos lá. As revoltas da Bahia, né, que ocorreram entre 1800 e 1830. Tá? Eles expressavam a luta, como nós falamos, era a luta e a resistência desses povos contra o governo imperial português, a decisão portuguesa, a religião portuguesa. Tá? Eles tinham conflitos diários, né? Por exemplo, a prática religiosa islâmica ela é diferente muito do cristianismo, muito. Né? Então eles não aceitavam, por exemplo, imagens. Né? Imagens, o islamismo não tem imagem. Né? Para eles é uma abominação ter imagem. No catolicismo já tem imagem. Tá? Sepultamentos, outras formas de culto, né? Eles não aceitavam, tá bom? Então nós temos aqui, ó, em 1807, nós temos aqui houveram, pela história, são relatadas 4, 7, mas existiram mais revoltas, né? Que foram de pequena intensidade, mas que foram importantes para a compreensão desse momento do Brasil, tá? Nós temos, em 1807 a 1813, a revolta dos Alsás, tá? Que eram os escravos maometanos, ó, seguidores de Maomé, ou seja, eram islâmicos. Tá? Eram islâmicos. Beleza? Nós temos aqui em 1814 a revolta da Cachoeira. 1823, a revolta a bordo de navios escravagistas. Existe um filme muito interessante chamado La Amistade, que eu espero compartilhar com vocês.
que mostram um momento de uma revolta de pessoas que foram escravizadas no navio. Tá? Então, houveram também essas insurreições. Em Salvador, principalmente, houveram essas insurreições, tá, em 1830, e o uso principal foi a violência. Tá? Não tinha outra. Eles não tinham nenhum programa assim definido em relação à política, mas eles queriam, né, ganhar a sua liberdade, lutar pela sua liberdade, ter o seu direito religioso assegurado, e para isso o objetivo era realmente a extinção dos brancos, vamos dizer assim, tá? A extinção da elite branca. Beleza?